Professor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu horário que você está vendo o vídeo. Iniciando aqui a aula de análise real, né? O tópico que a gente vai abordar inicialmente vai ser sobre séries. Eu sou Caio, né? Um parecido Caio. A minha equipe é composta por Edson Barbosa e pela minha pessoa. A gente ficou responsável por dar essa introdução a falar um pouco do que é definir o que é uma série, né? A gente vai definir o que seria uma série, né? A gente vai uma ideia maior, né, de definir essa série, a gente chegar, né, entender o que seria uma série convergente, o que seria uma série divergente. A gente vai abordar alguns exemplos, né, de séries que são divergentes e convergentes. E a gente vai falar sobre falar e demonstrar, né, os teoremas, que é o critério de comparação, e um segundo teorema, tá? A gente vai passar por esses tópicos aqui. Esse é mais ou menos assim que está estruturada a nossa apresentação. De antemão, antes de falar sobre o tópico de séries em si, eu queria trazer aqui, eu trouxe alguns exemplos de aplicações, tá? Eu trouxe mais puxado para a física, que é um campo de conhecimento que eu tenho, né, uma maior proximidade, vamos dizer assim, que seria algumas aplicações a gente vê a questão de uma série, né? Antes de definir formalmente o que é uma série, né? Quando você vê o termo, né, a palavra série, você já pode associar a como se fosse uma soma infinita, tá? Uma soma de infinitas parcelas. A gente vai ver mais pra frente que uma série, né, nada mais do que uma sequência, só que de uma determinada forma, né? Mas de antemão tem isso em mente, né? Uma série é uma soma de infinitas, né, de infinitos termos, infinitas parcelas. Esse daqui, né, é um exemplo dentro da física que a gente tem para calcular o campo elétrico, tá? O campo elétrico. Então você tem um ponto P a uma distância d, uma carga q, né, positiva, e uma carga q negativa a uma certa distância d, e você quer calcular o campo elétrico. Então, para você calcular o campo elétrico, você teria a carga, o módulo da carga na sua distância ao quadrado, onde você teria duas vezes a distância, o d menor sobre o d maior, menos 3 vezes o d maior sobre o d menor ao quadrado, mais, e assim sucessivamente, ou seja, você teria essa soma acontecendo, né, infinitas vezes. Então, para você calcular o campo elétrico, né, você usaria, né, de uma soma infinita para conseguir calcular nessa situação. Uma segunda situação, né, que eu queria trazer para a gente debater é a questão da energia cinética, tá? No ensino médio a gente vê que a fórmula da energia cinética é dada por esse modelo aqui, né? K é igual a meio de mv ao quadrado, tá? Essa fórmula ela é válida, né, para quando a gente tem uma velocidade baixa, né? Então, quando você tem uma velocidade baixa, realmente você consegue calcular a energia cinética por essa forma aqui. Mas a partir do momento que você quer, por exemplo, calcular a energia cinética de um foguete, né, que são velocidades muito altas, né, a gente já precisa recorrer a uma fórmula desse tipo aqui, ó. K é igual a m0 vezes c. M0 ali é o deslocamento inicial, né, nesse caso aqui do foguete. C é a velocidade da luz, tá? A constante que é a velocidade da luz, e V é a velocidade do objeto, tá bom? Então você teria que isso seria o que? Uma soma infinita, tá? Eu trouxe esses exemplos só para ilustrar mais ou menos algumas aplicações, né, onde a gente pode ver essa questão de soma de séries, né? Então, uma soma infinita seria uma série, e aqui também se caracteriza, né, como uma série, tá bom? Queria discutir também com vocês um pouco sobre alguns matemáticos importantes, né, pra gente. A gente já ouviu falar sobre o Leibniz, né? O cara que contribuiu muito para o cálculo, tá? Não só para o cálculo, mas para muitos tópicos da matemática, né? Ele, em 1676, ele conseguiu encontrar o valor, né, para essa série aqui, ó, tá?
você teria uma série, né? A gente mais pra frente a gente vai ver que uma série a gente pode escrever como somatório, de n vale de 1 ao infinito, né? De menos 1 elevado a n sobre 2n, ele conseguiu, né, mostrar que essa série aqui ela converge para menos π quartos, né? Isso aqui foi, né, na época muito importante porque conseguia já estimar quanto seria, né, ajudar a calcular o valor de π, tá? Assim como outro matemático que foi muito importante, que foi o Euler, tá bom? Ele em 1735 conseguiu encontrar, né, calcular o valor para essa série aqui, tá? Ele viu que essa série aqui n aqui, gente, nesse caso aqui eu botei o k, mas esse k aqui ele varia de 1 a infinito, tá? E a gente, na maioria das vezes, a gente vai ver aí que dentro desse tópico, por notação, o pessoal usa o somatório e algumas vezes coloca 1 a infinito ou omite isso, tá? Mas você já subentende que tá ali. Aqui eu omiti só para ilustrar. Então, o Euler, né, ele conseguiu encontrar, né, calcular o valor dessa série que dá π quadrado sobre 6. E o que vale destacar é que a partir do momento que ele conseguiu calcular isso, né, ele teve uma grande notoriedade, né, entre os matemáticos da época, tá? Outro que a gente tem, né, outra série que a gente tem aí que está até em aberto, que é a função zeta de Riemann, tá? Tem a hipótese de Riemann. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, é uma conjectura, ele está em aberto, né, até quem conseguir demonstrar ou, né, mostrar que, né, não dá certo, assim, né, conseguir fazer uma demonstração, tem até um prêmio de $1 milhão, tá? Que é a função zeta de Riemann, que ela tem essa característica aqui de ser 1 sobre 1 elevado a z, mais 2 sobre 2 elevado a z, tá? A ideia é demonstrar que toda raiz não trivial, né, da função zeta de Riemann, ela é desse tipo aqui, ó. Tá? Se você conseguir mostrar, né, isso aqui, você ganha aí, né, $1 milhão, né? Dito isso, né, só para dar essa ilustração inicial, agora a gente vai falar sobre realmente o que é série se definir. Beleza, o que seria uma série? Uma série, como eu falei para vocês, nada mais é do que uma sequência, tá? A gente define séries como sendo o seguinte: dado uma sequência n de números reais, nós podemos formar uma sequência Sn, tal que S1 é igual a 1, S2 é igual a 1 mais A2, S3 é igual a 1 mais A2 mais A3, e assim sucessivamente. Como eu falei, né, uma série é uma soma infinita, tá? Então, uma série, né, a gente vai ter uma soma, né, com n tendendo a infinito, e ela vai ser da seguinte maneira: imagine assim, né? Imagine que você tem a seguinte soma, né? 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais isso aqui, né, infinito, tá? E eu afirmo para vocês, né, de que essa soma infinita, né, ela dá 2, tá? Eu faço essa afirmação aqui para vocês, que ela é igual a 2. Mas veja bem, né, a gente vai discutir essa questão da soma infinita, né? Quando a gente trabalha com a soma trivialmente falando, né, que eu te dou uma quantidade finita de termos, né, e peço para você somar, ele vai cair num caso bem simples, né, mesmo que complicado, se for uma quantidade grande de termos, mas basta que, como são finitos, basta que você some e você chega no resultado. Quando a gente começa a falar da infinidade de termos, né, ou seja, se eu pedir para você calcular, somar infinitos termos, humanamente falando, é algo que não é possível, tá? Então, para a gente conseguir, né, validar essa igualdade, dizer que isso aqui é certo, a gente vai analisar o que? A gente vai analisar as somas parciais, que é nada mais que eu estou dizendo aqui, né?
tu vai ter uma sequência n, e a gente vai poder formar uma nova sequência Sn, que essa Sn ela vai ser o que? As somas parciais da série. Tudo que está se definindo aqui é o que eu estou querendo explicar nesse exemplo aqui. Tá? Se tu tem uma sequência desse tipo aqui, que é uma soma infinita, a gente vai conseguir, né, ver se ela converge. Quando eu falo de convergência, que ela se aproxima de um valor, olhando para as somas parciais dela. Ou seja, eu olho para S1 e vejo que ele é 1. Eu olho para o S2 e vejo que ele é 1 mais meio. Né? E eu olho para o S3 e vejo que ele é 1 mais 1 meio mais 1 quarto. E a gente vai fazer um estudo dessas somas parciais, né, até um Sn, tá? Que vai ser, né, essas somas até o nésimo termo, ou seja, 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre n, tá? A gente vai, quando a gente fala do infinito, a gente vai olhar para essas somas parciais e ver o que acontece com o limite quando esse n aqui ele vai ao infinito. Ou seja, para eu garantir que essa igual, que isso aqui é igual, ou seja, eu vou trabalhar, né, com o limite do Sn com esse n ele tendendo a infinito, né? Esse valor aqui ele vai o que? Ele vai tender, né? A gente olhando para esse exemplo que eu tô dando aqui, ele vai tender a 2, tá? E tem que ter um cuidado com esses verbos, né? Eu digo que esse valor aqui ele tende a 2, e eu estou dizendo que essa série todinha ela é igual a 2, né? Quer dizer o quê? Que se eu chamo isso de S, se eu chamo essa parcela aqui de S, se eu fizer S menos 2, isso vai dar 0, tá? Então, para a gente conseguir trabalhar com essas somas infinitas, a gente vai estar olhando sempre para as somas parciais dela, tá? Então, a gente vai estar olhando sempre para as somas parciais. Então, beleza, dado esse exemplo, a gente volta aqui. A gente já tem uma noção, então, que uma série é uma soma infinita, ou seja, né, ela vai ser desse tipo aqui. E a gente também vai trabalhar muito, né, com a questão do somatório, tá? Então, tu vai ter que vai ser um somatório, uma série, né, uma soma infinita de AN, com n variando de 1 a infinito. Pode ter casos que esse n aqui pode variar, né, de somatório com esse n, ele pode variar de 0 a infinito, tá? Não tem nenhum problema. Tem situações que a gente vai precisar fazer, né, esse n ele variar de 0 a infinito. A gente vai ver nos exemplos como é que vai se portar em algumas séries. Então, primeiro, ideia de série. Uma série é uma soma infinita. Uma soma infinita eu posso escrever ela dessa maneira, né, A1, A2, A3. Mas comumente a gente escreve assim, ó, uma série dessa maneirinha aqui, tá? Onde para a gente conseguir calcular essa série, a gente tem que ter atenção nas suas somas parciais. Então a gente vai dar uma atenção no limite das suas somas parciais, tá? Essa série ela vai ter o AN, que é o termo geral, né? Então, e vai ter os SNs, né, que são os seus termos parciais. Vai ter o S1, que vai ser o A1, vai ter o S2, que vai ser o A1 mais o A2, vai ter o S3, que vai ser o A1 mais o A2 mais o A3, e vai ter o SN, que vai ser o A1 mais o A2 até o AN, tá? Que é justamente esse exemplo aqui, por exemplo. Aqui tu tem a série geral. Quem é o S1? É o primeiro termo, que é esse. Quem é o S2? É o primeiro mais o segundo termo, que é esse. Quem é o S3? O primeiro mais o segundo mais o terceiro. Para a gente definir, para a gente conseguir trabalhar com essa série, ver se ela converge, né, ou diverge, a gente vai definir isso mais para frente. A gente vai olhar sempre para as suas somas parciais, tá? Essa sequência n aqui, a gente chama ela de termo geral. Ele é o termo geral da série. Então é a soma, né? Mas, mais uma vez, importante que isso fique bem vivo na cabeça de todo mundo, que para a gente conseguir ver se essa série converge ou diverge, a gente vai trabalhar com essas somas parciais, tá bom?
Importante, eu posso escrever, ó, se você ver S2, tá vendo que ele é 1 a 1 mais o A2, mas quem é o A1? É o S1, então eu posso escrever S2 como sendo o S1 mais o A2. Mais uma vez, ó, e quem é o S3? O S3 ele, quem é? Ele é um A1 mais o A2, concorda? E quem é um A1 mais o A2? É o S2. Então o S3 eu posso escrever como sendo o S2 mais o A3. Isso vale também se tu pegar o SN. Quem é o SN? Vai ser o SN menos 1 mais o AN. O que eu quero dizer? Eu posso escrever aqui o AN. Eu posso escrever o AN. Eu posso escrever o AN como sendo SN menos SN menos 1, tá bom? Só estou mostrando uma forma assim, porque em algumas demonstrações a gente precisa ter essa noção, tá? Beleza, acho que de séries a gente já falei. Tem algumas propriedades aqui de séries que eu vou colocar para vocês que a gente vai usar. Por exemplo, se tu tem um somatório de AN mais um somatório de BN, isso aqui, gente, é igual somatório de AN mais BN, esse N valendo de 1 a infinito. Isso também é fácil ver, tá, gente? É tranquilo de ver, porque se você pega a série assim, é só você ir agrupando termos 2 a 2, que essa igualdade continua válida, tá? Imagina que tu tem tipo aqui, ó, quem é um AN, né, somatório, né? O A1 mais o A2 mais o A3, quem é o BN? O BN vai ser o B1 mais B2 mais B3. Esse aqui vai somar, né, com A1 mais A2 mais A3. E só você agrupando esse termo com esse com esse, tá? E você consegue ver que dá para escrever assim, variando o índice. Assim como se você tiver também uma constante chamada de R que multiplica o AN, isso aqui vai ser igual a essa constante que eu posso tirar do somatório. Vai ser uma constante vezes um AN. Também é fácil ver porque imagina que você tem um R vezes um A1, mais um R vezes um A2, mais um R vezes um A3, mais até um AN e vai embora. A gente consegue colocar em evidência esse R, tá? E escrever no somatório dessa maneira. Tranquilo. Acho que até aqui de séries. Beleza, tá show. Continuemos. Pronto, agora aqui é importante. A gente vai falar sobre convergência, né, e divergências de séries, tá? Uma célula é dita convergente quando a gente já falou, né? A gente sempre vai estar olhando para definir se essa série ela converge para um valor ou não, olhando para as somas parciais dela, tá? Então o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para o limite, né, das somas parciais. Se o limite das somas parciais, né, quando esse n tende a infinito, ele dá algum valor, a gente vai dizer que essa série é o quê? Ela converge, tá? Então a gente vai dizer que essa série, né, lembra que essa daqui é a anotação para a série, ela converge. Então o que a gente ganha com isso? A gente ganha que se eu tenho que essa série é convergente, eu tenho que a soma da série, né, vai dar esse valor S aqui, ó, vai dar um número. Então se ela converge, então o limite dos SNs, das somas parciais, né, também vai dar esse valor. E, né, o somatório do termo geral, a n, também vai ser igual a esse valor, que vai ser igual ao limite das somas parciais, tá? Eu coloquei só a forma que a gente pode ver, né, o somatório do termo geral, do AN. A gente pode expandir e ver ele como uma soma infinita, tá? Então, quando uma série converge, isso aqui acontece. Eu tenho que o limite de Sn existe quando o n tende a infinito, e esse limite ele vai ser, né, a gente chamei de S, ele vai ser igual ao somatório do termo geral, tá bom? Isso aqui é quando a minha série converge, tá? Então esse limite ele vai existir. Cara, se esse limite não existir, se esse limite de Sn ele não existir, né, eu coloquei até aqui o não, isso aqui não acontecer, a gente diz que essa série AN ela é divergente, tá? Alguns exemplos de série divergente, a gente tem a série geométrica, tá bom? Quando a razão é maior ou igual a 1, ela diverge,
Também é fácil ver, a gente vai ver nos exemplos, eu vou demonstrar para vocês que a série geométrica, quando essa razão está entre -1 e 1, tá? Ou seja, o módulo dela é menor que 1. Isso aqui lembra das propriedades de módulo, que é equivalente a gente escrever da seguinte maneira. Quando a gente tem a série geométrica, que ela está dessa maneira aqui, né, a razão dela, tá entre -1 e 1, essa série ela converge, ou seja, existe um limite. Tá? Já quando ela é maior ou igual a 1, a gente ela diverge, e eu vou mostrar para vocês que o módulo dela é maior ou igual a 1, ela diverge, e o limite dela não existe, né? Assim como a gente tem uma série desse tipo aqui, 1 sobre n, que multiplica n mais 1, né? Essa série aqui ela converge também. E uma série quando você tem um somatório de 1 sobre n elevado a r, com esse r maior que 1, ela também converge, né? A série, aí um exemplo de série divergente seria a n, né? Com esse, da seguinte maneira, né? Um termo geral definido como -1 elevado a n mais 1, né? Ela diverge, também é fácil ver que ela diverge, né? Quando esse índice aqui é par, ele é da forma 2n ou 2n mais 1. Os SN sempre, né? Quando eles são de ímpar ou par, ele vão para valores diferentes, oscilando, né? Entre 0 e 1. E a série harmônica a gente vai ver também que ela é divergente, né? Série harmônica aí que é muito usada no estudo da teoria musicais aí, né? Da matemática, tá bom? Então, o principal que fica aqui é o que? A ideia de convergência, a ideia de divergência, tá? Isso precisa ficar fixo. Se uma série converge, então o limite das somas parciais SN, quando n tende a infinito, ele converge para um valor, né? E o somatório do termo geral também vai convergir, vai ser igual àquele valor. Se ela diverge é porque esse limite ele não existe, tá? Observações, né? Uma primeira observação que a gente vai fazer é o seguinte. Eu coloquei aqui alguns tópicos que é para a gente lembrar, mas isso aqui tudo é de sequência, tá? Isso aqui tudo já foi demonstrado, mas eu deixei aqui para auxiliar, né, na hora que vocês tiverem, eu vou fazer algumas considerações sobre séries. E como a gente já viu que uma série é uma sequência, tá? Uma série ela é um caso particular, mas ela é uma sequência. E eu vou fazer algumas considerações. E é importante que esses resultados estejam frescos na cabeça de vocês, que é o primeiro, né? A gente tem um teorema de sequência que diz que toda sequência monótona limitada é convergente, né? Porque a gente sabe que se a sequência ela é monótona e limitada, quando ela é monótona, né, dependendo do tipo de comportamento dessa sequência, ou ela vai ser, né, limitada inferiormente pelo primeiro termo ou limitada superiormente pelo primeiro termo, né? Então, se eu já garanto que ela é limitada por um lado e eu já tenho, né, que ela vai ser limitada, consequentemente ela, né, para mostrar a convergência, fica assim, a gente já mostrou isso em sequências. A gente também que quando eu tenho que o limite de uma sequência, ele dá um valor A, então toda subsequência dessa sequência, ela converge para esse limite também, tá? Isso é importante aqui, a gente vai ver. Então, se tu tem que uma sequência converge, né? Então, toda subsequência dessa sequência, ela também vai convergir para esse mesmo valor, esse valor A. Toda sequência convergente é limitada, a gente também já viu esse teorema, né? A gente tem que existem sequências monótonas, né? Ela pode ser crescente, não decrescente, decrescente e não crescente, né? A gente também já viu. E toda sequência monótona não decrescente, ela é limitada inferiormente por seu primeiro termo, né? Então, se tu tem uma sequência monótona decrescente, ela é limitada inferiormente pelo seu primeiro termo. A gente tem até esse exemplo aqui, tá? Isso aqui só foi para lembrar mesmo. O professor ele já demonstrou tudo isso aí. A gente já fez um estudo bem detalhado desses teoremas, tá bom? Voltando para séries, o que, é que a gente tem? A primeira observação é que se tu tem uma série que ela é maior ou igual a zero, ou seja, essa série ela é de termos positivos, tá? Ela vai ser assim, ó. Ela vai ser uma sequência monótona, não decrescente, né? Então que o primeiro, a gente sabe que
tu vai ter o S1 vai ser o A1. O S2 é quem? É o A1 mais o A2, né? Ou seja, essa série e esses ANs, eles são todos positivos. Ou seja, essa série aqui ela está crescendo, mas como disse, ela é monótona não decrescente. Pode acontecer de ser uma constante, né? Por isso que é menor ou igual. E a gente sabe que uma sequência monótona não decrescente, ela é limitada, né? Inferiormente por seu primeiro termo. Então, beleza. Importante é isso aqui. Mas vamos para a observação. Se tu tem um AN, né, um termo geral maior ou igual a zero, ou seja, uma sequência monótona não decrescente, para todo n percentuais naturais, e tu tem que as SNs, né, as reduzidas, dessa série aqui, formam uma sequência monótona decrescente, o que, é que a gente tem? Esse AN é uma série de termos não negativos, converge-se somente se existe uma constante k, tal que isso acontece. O que ele quer dizer? Se tu tem uma série com termos que formam uma sequência monótona não decrescente, ela converge se somente existe um k que limite ela superiormente. Ou seja, como é se somente sim, vale tanto a ida como a volta. Se tu tiver um k, né, que limite ela, tu tem que essa sequência aqui de termos gerais, ela é monótona, não decrescente, ou seja, ela já é limitada pelo primeiro termo aqui, tá? Então, se tu mostrar que ela é limitada superiormente, tu ganha que ela é convergente, ou seja, existe o limite, né, o limite da Sn converge para algum valor A quando esse n tende a infinito. Se conseguir isso. E o que você ganha também? Isso aqui é a volta. A ida, o que você está ganhando? Se tu tem que uma série, essa série aqui, ela é monótona, não decrescente, né? Essa sequência, na verdade, aqui, ela é monótona, não decrescente. O que é que você vai ter? Você vai ter que essa série, ela converge, tá? Ou seja, se essa série aqui, ela for, né? Lógico, eu tô falando da série X, lembra, gente? Sempre quando a gente vai fazer análise, as SNs, né? Se essas SNs são desse tipo aqui, ó, elas são monótonas, não decrescentes, elas são de termos não negativos, ou seja, ela converge, tá? E como é que a gente costuma fazer a anotação disso? Tu vai ter que o somatório de AN vai ser aquele bota menor que mais infinito. Quando você vê isso aqui, o que está querendo dizer, né? Está dizendo que a n aqui, ele converge, essa série aqui converge, e as Sn aqui, eles formam uma sequência monótona não decrescente. Tá? Então, quando você vê essa notação aqui, né, tem que um somatório de n menor que mais infinito, você já pode ter que isso aqui ele converge, tá? Essa série aqui ela converge, se ela converge, então um limite das Sn, quando o n tende a infinito, vai para um valor A, isso aqui, né, é igual, tá? E outra coisa que você vai ter é que as Sns, né, é uma sequência monótona não decrescente, tá bom? A observação 2 que a gente vai ter é que se tu tem que a n, né, é uma sequência monótona não decrescente para todo n percentuais naturais, e tu tem uma subsequência dela, um n', então se a n ele converge, tá? A n' ele também vai convergir. Por quê? Aqui a gente sabe que as subsequências vão formar as SNs, tá? As somas parciais são uma sequência monótona não decrescente. E a n' também, as suas S'N também vai ser as suas somas parciais vão ser umas sequências monótonas não decrescentes. Então, se ele converge para algum valor A, esse cara aqui, da subsequência, também vai convergir para o valor A. Isso aqui sai puramente por conta desse teorema aqui que a gente colocou. Tá? Então,
muita coisa de séries, né? Assim a gente vai recorrer fortemente à ideia de alguns tópicos de sequência, tá bom? Beleza, então, feita essa observação 1, essa observação 2, a gente vai agora para alguns exemplos. Né? O que a gente tem? A gente tem a série geométrica, né? Que ela é uma série desse tipo aqui, né? Que a gente tem com o somatório de AN. É esse N aqui, a gente tem o N, ele varia aqui já ó, de 0 a infinito, tá? Isso vai ser igual a 1 mais A elevado a 1 mais A elevado a 2. É como se você tivesse aqui, ó, o primeiro termo, né, o S0, vamos dizer assim, seria o A elevado a 0, né? Que seria nesse caso aqui. O A elevado a 1, como se a gente estivesse multiplicando por A aqui, né? Ó, o A elevado a 2 e vai embora até um A elevado a N. Tá? A gente quer mostrar que essa série ela converge, né? Então, a gente conversou sobre convergência e a gente precisa analisar quem? A gente precisa analisar suas SNs. Então vamos analisar, né? Vamos ver quem é a S1. S1 vai ser 1 mais o A, né? S0. Lembra que o S0, gente, vai ser 1. Beleza, quem é o S2? O S2 vai ser 1 mais A elevado a 1 mais A ao quadrado. E a gente vai continuar isso até um SN. Quem vai ser um SN? O SN vai ser 1 mais A ao quadrado mais A ao cubo mais pontinho até um AN, tá? A gente quer descobrir quem é SN aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar SN aqui, ambos os lados, por menos 1. Então eu vou multiplicar esse lado aqui, né? Vai ficar menos A que multiplica SN vai ser igual a... E vou multiplicar esse lado aqui todinho também por menos A. Então vai ficar... Tem 1, vai ficar menos A. Né? Aqui vai ficar menos A ao quadrado. Até... Né? E vai menos A. Como eu multipliquei por menos A, né? Aqui vai ficar aqui, ó, menos A nesse primeiro termo aqui, ó. Esse aqui menos A ao quadrado. Esse aqui menos A ao cubo. E assim vai embora até a gente chegar no... Vai ficar menos. Que vai ficar menos, né? Menos é que n mais 1, né? E agora eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, e somar com esse segundo aqui, ó. Eu vou somar esses dois, tá? O que a gente vai ter quando a gente soma? Desse lado aqui a gente vai ficar com Sn menos A que multiplica Sn. Isso vai ser igual... Aí vocês concordam, por exemplo, esse A aqui, ele vai embora com esse A aqui. Esse A aqui quadrado ele vai embora com esse A aqui. Esse A cubo vai embora com esse A aqui. E eles vão se cancelando. Aqui a gente tem AN mais 1, né? E antes do AN mais 1 a gente vai ter um AN, né? Então esse AN aqui ele vai cancelar com a N que tem aqui. Então vai sobrar a gente que vai sobrar um 1 menos A elevado a N mais 1, né? Aqui eu vou colocar o Sn em evidência, né? Vai ficar um Sn que multiplica 1 menos A. Isso vai ser igual a menos A elevado a N mais 1. E a gente vai ter que a Sn, ela vai ser desse tipo aqui. Ela vai ser 1 menos A elevado a N mais 1 sobre 1 menos A. Tá? Então, a Sn, né, ela vai ter essa cara aqui, né? Quando eu fizer essa soma desses enésimos termos, ele vai ter esse comportamento aqui. E o que é que nos interessa? A gente sabe que para uma série ser convergente ou não, a gente precisa analisar o quê?
o limite da Sn. Então a gente vai vir aqui e vai colocar o limite de Sn, né, quando n tende a infinito. Então isso vai ser igual ao limite de n tendendo a infinito. A Sn a gente acabou de ver que é 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. E quando a gente calcular o limite desse valor aqui, o que, que vai acontecer? O a aqui, né, que é a razão, tá? O módulo dela é menor ou igual que 1. Né? Se o módulo dela é menor ou igual que 1 e esse n aqui ele tende a infinito, né, e o limite que a gente está analisando é quando esse n tende a infinito, todo esse termo aqui, eu tenho que o n tá nessa parcela aqui. Como a razão está entre o módulo dela é menor que 1 e esse n tende a infinito, o limite dessa parcela aqui, ó, ela vai a 0. Logo, o limite de Sn quando n tende a infinito, ele vai ser igual a 1 sobre 1 menos a. Então, o que a gente acabou de concluir? A gente acabou de concluir que se tu tem uma série geométrica onde a razão dela, né, o módulo da razão é menor que 1, ou seja, ele está entre menos 1 e 1, quando você tiver uma série geométrica desse tipo, você já pode concluir que essa série ela é convergente e o valor dela converge para esse cara aqui, ó. Beleza? Vai convergir para esse cara aqui. Um exemplo, sei lá, se tiver uma série que ela é do tipo 1 sobre 2 mais então 1 sobre 3 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 27. Então essa série aqui você já está vendo a razão dela é o que? 1 sobre 3 é menor que 1? É. Então você já pode afirmar agora que essa série ela converge. E para calcular o seu valor de convergência, basta você substituir a razão aqui, tá? Onde tem esse A. Então agora a gente tem que toda série geométrica com razão, o módulo da razão menor ou igual a 1, né? Ou seja, ela é desse tipo aqui, ela é convergente. E ela converge para esse valor aqui, tá bom? Tranquilo, demonstração de série convergente. Para o caso, né, que a gente tem que o módulo de A for maior ou igual que 1, ela diverge pelo simples fato de que quando você analisa o limite aqui, ó, esse valor, quando é igual a 1, né, a gente vai ver que essa série, as somas parciais, ela sempre vai crescendo, né? Ela sempre vai crescendo, que você vai ver aqui, ela vai, né, tender para mais infinito, a gente pode até afirmar isso, tá? Já quando ela é maior que 1, a gente acaba tendo indeterminação no limite, a gente não vai conseguir encontrar, né, não vai existir o limite, e também ela vai, né, divergir. Então, por isso que quando esse módulo ele é maior ou igual a 1, a gente diz que a série geométrica ela diverge, tá? Diverge. Um segundo exemplo que a gente tem seria a série desse tipo aqui, né? A gente teria um somatório, né, de 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. E a gente quer saber, né, que se essa série é divergente ou é convergente, né? A gente vai mostrar que ela é divergente. Se o termo geral é desse tipo, né, a gente vai ter um AN, que vai ser menos 1 elevado a n mais 1. É bem simples ver que ela é divergente, por quê? Olha só, vamos olhar para as suas somas parciais, né? Então, para a gente, quando quer mostrar que é divergente ou convergente, a gente olha para as somas parciais e a gente vai ver o limite dela, tá? Quem é um S1? O S1 vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vai ser 1. Quem vai ser o S2? O S2 vai ser o A1, né, que é o S1, que é 1 mais menos 1 elevado a 2 mais 1, que isso aqui vai dar 1, menos 1 vai dar 0. O S3 vai ser 0, né, que vai ser o S2 mais o A3, né? Vai ser o S2 mais o A3, que o S2 é 0,
mais quem vai ser o A3. A gente substitui 3 aqui, ele vai dar 1, tá? Quem é o S4? O S4 vai ser o S3 mais o A4. O S3 é 1, o A4 a gente substitui 4 aqui, vai ficar 5 menos 1, vai ficar menos 1, isso aqui vai dar 0. Opa, o que a gente está percebendo? Quando meu N é 1, ou quando meu N é ímpar, eu vou para 1. As somas parciais vão a 1. Quando o meu N é par, as somas parciais vão a 0. Ou seja, se a gente for analisar o limite da Sn, quando esse N ele é do tipo 2p, né, vamos dizer assim, eu tenho que esse limite ele vai a um valor. Mas quando ele é do tipo 2p mais 1, né, ele vai a outro valor. Ou seja, esse limite aqui ele não existe, tá? Como ele não existe, a nossa série ela é divergente. Beleza? Tranquilo, gente. Isso daqui é bem de boas, bem tranquilozinho pra gente ir para mais um exemplo aí, vamos pro próximo. Mais um exemplo, pessoal, né, que a gente vai ver que se tu tem uma série desse tipo aqui, né, 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12, mais 3, cujo termo geral dela é desse tipo aqui, né, então o AN ele vai ser 1 sobre n vezes n mais 1, a gente vai mostrar que ela é convergente, tá? Beleza, mesmo raciocínio, para mostrar que é convergente, a gente vai primeiro olhar as somas parciais. Mas antes eu queria fazer só uma observação. A gente tem que o AN, ele é desse tipo aqui, né? 1 sobre n vezes n mais 1. Mas vocês concordam que eu posso escrever esse 1 sobre n mais 1 como sendo 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1? Porque, ó, se tu vê, né, a gente tira aqui o mínimo, vai ficar com n vezes n mais 1. O n quando multiplica aqui, a gente vai ficar com n mais 1, né? E aqui a gente vai ficar com menos n, né? Então, esse n vai embora com n, a gente fica igual ao que está aqui em cima. Ou seja, o que eu quero dizer, esse termo aqui a gente pode ver da seguinte maneira, ele é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, tá? Então, quando eu for escrever as somas parciais, eu vou escrever nesse molde aqui, para vocês entenderem o raciocínio, né, da gente conseguir mostrar que ela é convergente. Primeiro a gente vai analisar quem é o S1. O S1 vai ser quando substituir aqui por 1, então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Que eu posso escrever como sendo 1 menos meio, né? Quem vai ser o S2? O S2 ele vai ser esse cara aqui, então vai ser 1 menos 1 sobre 2, mais a gente substitui aqui por 2, vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Vamos lá. Quem vai ser o S3? O S3 ele vai ser esse cara todinho aqui, vai ser 1 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. E eu substituo 3 aqui, ó. Soma, né? Vai ser 1 sobre 3, menos 1 sobre 4. Tá vendo uma coisa aqui que sempre eu tenho o N e o N mais 1. Ou, por exemplo, esse cara aqui, tá vendo, ó? Que tá indo embora com esse cara aqui e tá sobrando o próximo, que é o S3, que ele aparece aqui, que ele vai embora com esse aqui, ó. Então, o que que a gente tem? A gente vai ter que, quando tu tiver no SN, a gente vai ter a gente vai ter todos esses termos aqui, ó. Todos eles vão o quê? Eles vão se cancelar. E vai sobrar só quem? Vai sobrar só o N mais 1. Então, ele vai ficar assim, ó. Esse primeiro termo, aí menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, aí menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, aí aqui vai aparecer um menos 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, até aqui vai aparecer um menos n, um menos n mais 1, a gente vai ficar com menos 1 sobre n, né? Mais 1. A gente vai ficar com menos 1 sobre n mais 1.
Beleza. Dito isso, todos esses termos aqui a gente já viu que eles vão embora. Então a gente vai ficar com Sn, ele vai ser igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. Então a gente vai fazer o que para saber se é convergente ou divergente? Limite da Sn quando n tende a infinito. A gente vai ver se isso converge, né? Vai para algum valor ou não. Então a gente vai estar com limite de 1 menos 1 sobre n mais 1 quando n tende a infinito. E aí a gente, usando o nosso conhecimento de limite, a gente consegue ver que quando esse n aqui ele tende a infinito, essa parcela aqui ela tende a zero. Então a gente vai ter que o limite da minha Sn quando n tende a infinito, ele vai ser igual a 1, ou seja, ele converge para 1. Logo o que a gente tem? A gente tem que essa série aí, ela é convergente. Então essa série aqui, ela é convergente, ela converge para quem? Converge para o número 1, tá? Essa soma, ela vai convergir para 1. Tranquilo. A gente vai ver agora que a série, né? Nesse caso a série harmônica, ela é divergente, né? A gente vai demonstrar, tá? Que a série harmônica ela é divergente. Para a gente fazer essa demonstração, né? A série harmônica ela tem termo geral desse tipo aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vamos supor, né? Suponha por absurdo suponha por absurdo que a série harmônica ela seja convergente, né? Seja igual a um valor S, ou seja, estou dizendo que ela é convergente, né? Se ela é convergente, o limite dela vai existir, né? Ela é igual a um valor S. Se ela é convergente, então, se a gente olhar para as subsequências, né? Se a gente for olhar para as subsequências do termo geral, aqui, do AN, lembra que o termo geral é igual a n sobre 1 sobre n, né? Se a gente olhar para as subsequências, né? Eu vou chamar uma de A' n, né? Do tipo 1 sobre 2n e A2' eu vou chamar do tipo de 1 sobre 2n menos 1, tá? Como essa série aqui ela é convergente, essas subsequências elas também seriam, né, convergentes, né? Ou seja, a gente teria assim, né? Elas também, né, seriam convergentes. Então a gente teria o seguinte, né? Ou seja, a gente teria que como elas são convergentes, o somatório de 1 sobre 2n vai convergir, né, para um t, né? Então, né, eu teria que o somatório de 1 sobre 2n menos 1 convergeria para algum u, né? Ou seja, eu tenho que, se eu olhar para as parciais aqui, uma tn, vamos supor, ele tenderia para algum t. E se eu olhar para as parciais aqui, vamos supor, o n, né? Ela tende para 1, como eles convergem, né? Deixa eu colocar aqui para a gente continuar, né?
ótimo. Mas note que, né? E além disso, a gente teria também que a minha S, né? Ela seria do tipo um T mais um, né? Ou seja, como ela converge, né? E a gente está olhando para essas subsequências, então essa minha S aqui, ela seria desse tipo T mais um, né? Então, vou chamar aqui de 1. E que, né? Outra observação que a gente vai fazer é o seguinte: quem é o T? T, ele é o somatório de 1 sobre 2n, né? Só que a gente já viu que essa constante eu posso tirar fora do somatório. Então eu fico 1 sobre 2n, que multiplica 1 sobre n, né? E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é quem? Esse cara é o nosso S, né? Então, olha aqui, ó. Então isso aqui tudo eu posso substituir por S. Então eu tenho que T é igual a meio S, né? Mais de 1, né? Se a gente olhar, substituir isso aqui em 1, a gente vai chegar à seguinte conclusão: T, ele é meio S, então eu tenho que S vai ser igual a meio S mais U. Eu vou chegar à conclusão que U também vai ser igual a meio S, tá? Como T é igual a meio S e U é igual a meio S, eu vou ter que T vai ser igual a U, né? Então a gente temos que T vai ser igual a U. Então eu posso dizer que U menos T, ele tem que estar quanto? Como são iguais, eles têm que dar zero, tá? Por outro lado, né, se a gente analisar o seguinte: quem é U e quem é T? A gente é o seguinte: eu tenho que isso aqui tem que dar zero, né? Eu tenho que U menos T tem que dar zero. Quem é U e quem é T? U eu posso escrever como sendo, né, somatório de 1 sobre 2n menos 1 menos o somatório de 1 sobre 2n, tá? A gente também pode escrever isso aqui, né, como essa série se converge, da seguinte maneira, né? Eu posso escrever como limite das suas somas parciais, nesse caso aqui o n menos tn com n tendendo a infinito. Isso aqui também é tranquilo, veja, gente? Basta que vocês escrevam, né, como aqui ele converge, então ele é igual a um valor, né? E quando eu pego as parciais, tá? Somas parciais, no limite das somas parciais eu analiso. Se você substituir aqui, você usa a propriedade do limite e consegue ver dessa maneira, tá? E o que eu quero ver? A gente vai começar a substituir o índice aqui, né? Quando 1 é 1 e t é 1, a gente vai ter o que? A gente vai ter que o limite, né? A gente vai ter, ó, quando 1 é 1 e o t é 1, a gente vai ter quando 1 é 1, a gente olha para cá, ó. Então é 1, vai ficar 2 menos 1. 1 sobre 1 a gente vai ter que vai ficar com 1. E aqui quando a gente substitui por 1, meio, né? Mais, quando é 2, né? Vai ficar com 4 menos 1, terço. Um terço, né? Menos um quarto, tá? Então a gente vai ficar um terço menos um quarto. E assim sucessivamente a gente vai repetir esse processo. A gente vai ficar sempre com a forma 1 sobre 2n menos 1 menos 1 sobre 2n, né? Até um certo n, tá? A gente vai fazer isso. Eu agrupei dessa seguinte maneira, né? Eu fui agrupando eles porque eu queria que vocês percebessem a seguinte coisa. Ó, se tu analisar esse cara aqui, 1 menos 1 sobre 2, eu sei que esse cara aqui ele vai ser maior que zero. Se analisar aqui 1 sobre ter menos 1 sobre 4, a gente consegue ver também que esse cara aqui é maior que zero.
E todas essas parcelas aqui, quando eu somo, elas vão ser o que? Maior que zero. Então, toda parcelazinha que eu agrupei aqui, eu sempre estou vendo que ela é maior que zero. Então, o que, que a gente pode concluir? A gente pode concluir que U ele é maior do que T. Por quê? Eu tenho U menos T, e quando eu faço isso, sempre dá números positivos maiores que zero. Só que isso aqui é uma contradição. Porque a gente tem o quê? A gente tem que U menos T é igual a quê? A gente viu que U menos T era igual a zero. Só que a gente chegou que U é maior que T, né? Como a gente chegou numa contradição e a gente supôs, né, que a série harmônica ela é convergente, isso é um absurdo. Logo a gente conclui que a série harmônica ela é divergente, tá? É isso. Agora a gente vai para um teorema, tá, gente? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas estão vendo este vídeo, mas me chamo Edson, aluno aqui do curso de matemática, né? Atualmente no 6º semestre. E vou dar aqui continuidade ao que o nosso colega já vinha trabalhando sobre séries, né? E vamos ver aqui uns teoremas legais, tá? Que é de extrema importância aí para esse conteúdo. A gente numerou ele como teorema 1, porque é de acordo com a numeração que está nas referências que foi utilizada para esse vídeo, né? Para dar embasada teórica nessa videoaula. Então, olha só. Esse teorema, a gente chama ele de critério de comparação. O que é que diz? Ou seja, o somatório de AN e BN, tá? Lembrando que AN e BN são genéricos. Série de termos não negativos. Então, já guarda esse cara aqui, ó. Que tanto AN como BN são não negativos, tá? Isso é de extrema importância. E aí o que acontece? Se existe um C maior que zero, esse C também é arbitrário, e um N0 pertencente aos naturais, tais que. O que é que vai acontecer? A gente vai ter essa desigualdade aqui, ó. AN menor ou igual a C, que multiplica BN, para todo um N maior que N0, então, aí agora vem o teorema. Diz o quê? Que esse somatório de BN convergente, isso vai implicar no AN convergente. E quando o AN for divergente, isso vai implicar no somatório de BN ser divergente. Então aqui, para facilitar, a gente vai separar em dois tópicos, tá? Porque aí a gente demonstra, cada um separado a gente entende. Mas, antes da gente ir para a formalidade, qual seria a ideia? A ideia seria o seguinte, ó. A gente vai usar essa desigualdade que a gente tem, tá? Que diz o quê? Que o somatório, né, de AN é menor ou igual a C, que multiplica o somatório de BN, tá? E o que é que acontece? Esse somatório aqui de CBN vai ser maior que o de AN. Agora, tem uma informação nesse item 1 muito importante, que é o quê? Que esse somatório de BN é convergente. Então, se ele é convergente, o que é que a gente sabe? O seguinte, ó, que ele vai ser menor que mais infinito. E outra coisa muito importante, o que é que vai acontecer? Esse carinha aqui, né, esse somatório de BN, ele vai ser o quê? Monótono, né? Por quê? Porque todos os termos dele são não negativos. E também vai ser não decrescente. Agora, olha só. Buscando o gancho anterior do que já foi falado, o que é que a gente pode concluir com essas duas informações? Que como ele é monótono, não decrescente e convergente, porque já é por hipótese que considerada que ele é convergente, a gente vai poder considerar o quê? Que ele vai ser limitada. Porque a gente já viu anteriormente, né? Que toda sequência, série monótona, não decrescente e convergente, ela vai ser limitada. Então, a gente vai usar essa ideia para poder concluir que esse rapazinho aqui também vai ser convergente, tá? Então, essa é a ideia inicial. E a segunda, no segundo item, a gente vai usar
Um argumento parecido também, né? A gente vai partir que essa parte aqui diverge e vai concluir que essa aqui diverge. Então, a gente vai aqui formalizar tudo direitinho, tá? Para poder demonstrar. Então, pessoal, agora vamos lá demonstrar, né? De forma formal, nossa ideia que a gente já tinha comentado, tá? Então, só lembrando, né? Tá aqui a demonstração. O que é que a gente tem aqui para demonstrar? Vamos demonstrar aquele item 1, que a gente dizia o quê? Que se o somatório de Bn é convergente, ela vai implicar no somatório de An ser convergente. Então, isso é o que a gente quer provar. Beleza? Então, olha só, né? Vou começar aqui, ó. Sem perca de generalidade, né? Que a gente tem que fazer isso de forma genérica para poder mostrar que é válido. Agora o que a gente vai ter, né? Vai usar aquela hipótese. Suponhando que... Suponha, né? Não existe suponhamos. Deixa eu apagar aqui. Suponha que... O que é que a gente vai usar aquela hipótese que a gente já tinha. Suponha que AN vai ser menor ou igual a C que multiplica BN. Lembrando que esse C, tá? Ela é maior que zero. Aí para todo, né? N pertencente aos naturais. Então é isso que a gente vai começar a ver. Agora é o seguinte. Eu vou escrever aqui as reduzidas, né? Dos somatórios, tá? Porque aí vai facilitar a nossa vida. Então aqui a do somatório de AN, eu vou chamar de SN. Quem é SN? É aquela ideia, né? Que essas reduzidas seria quem? Teria o S1, que seria igual o A1, o S2, que seria igual o A1 mais A2, e assim por diante, tá? Essa é o que a gente chama de reduzidas. E lembrando que essa, só abrindo aqui um parênteses, que essa SN é monótona, né? Ela é monótona, não decrescente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, guarda essa informação. Agora, né, a gente vai também escrever as reduzidas de Bn, tá? As reduzidas do somatório de Bn. Que a gente vai aqui chamar ele de Tn. E usando a mesma ideia, tá? Que o T1 seria B1, o T2 seria B1 mais B2, e assim por diante. E lembrando também, né? Que esse rapaz Tn aqui, ó, é o que? Monótona e não decrescente, né? Porque isso é um fato muito forte na hora da gente vai demonstrar. A gente vai usar esses argumentos aqui, tá? Então, olha só o seguinte, né? O que acontece? Se esse somatório de Bn for convergente, né? As reduzidas, que no caso de Bn é Tn, é convergente. Isso aqui é um fato que não tem o que se negar. Mesma forma, né, de modo análogo, o somatório de AN convergente, isso vai implicar o quê? Que as reduzidas Sn também vai ser convergente. Então isso aqui é indiscutível, né? Que a gente já viu separar essa pequena implicação. Então vamos guardar essa informação aí. Agora, olha só, lá por hipótese a gente viu no teorema, né, que o que acontece? Que AN seria menor ou igual a um C que multiplica Bn. Isso a gente assumiu lá na hipótese, né? Então, isso aqui implica o quê? Vamos olhar. AN, né, o enésimo termo, vai ser a mesma coisa que o somatório de AN. Menor ou igual a C que multiplica o somatório de Bn, tá? Agora, olha o seguinte, como a gente já comentou, essa partezinha bem aqui, ó, por hipótese, Bn é convergente. Então, o que acontece? Vou anotar aqui só um parênteses aqui, ó. Bn, né? Esse Bn, olha só. Ela é convergente, monótona, e ainda pelo fato de todos os termos, né, desse somatório serem não negativo, ela também é não decrescente.
Então, com todos esses dados aqui, ó, e principalmente pela implicação dela ser convergente, a gente vai concluir o quê? Que esse somatório de BN é limitada. Então, isso aqui, tá, já foi demonstrado anteriormente com nosso colega Caio. Então, esse fato aqui a gente já pode utilizar de forma tranquila. Então, aí é o passo forte. Por quê? Porque se a gente viu que o somatório de AN vai ser menor ou igual a C, que multiplica o somatório de BN, se BN é convergente, ele vai ser limitado. Então, tudo isso aqui, cara, vai ser o quê? Ó? Menor que mais infinito. Pelo fato dele ser limitado, tá? Agora, olha só. O que é que a gente vai ver? Se a gente tem aqui, ó, AN. Quem seria esse somatório de AN, né? A gente chamou ele aqui, ó, né, de reduzidas de SN. Vou só substituir. Vai ser menor ou igual que C. E esse somatório de BN, a gente viu que eram as reduzidas de TN, né? Tudo isso vai ser menor ou igual, menor, na verdade, né? Não é menor ou igual. Aqui ele vai ser menor do que mais infinito, né? Pelo que a gente já justificou. Então, o que acontece aqui, ó? Por transitividade, a gente pode concluir o quê? Como esse cara, ele é monótono, convergente, não decrescente, limitada, por transitividade, né, aqui o SN vai ser menor que mais infinito também. Como tudo isso tem esse aqui que a gente já explicou, então SN, por transitividade, vai ganhar todas aquelas propriedades também, tá? Então, o que a gente conclui bem aqui? Que SN, né, pela mesma forma, de todos os termos serem não negativos, né, ele é não decrescente, né? Vou até abrir um parênteses aqui, ó. Então, é não decrescente, tá? Ela vai ser monótona. Agora, pelo que a gente já falou aqui, né? Pelo fato dessa convergir e ser limitada, né? E como essa aqui é maior que essa, aqui vai ser o limite para a outra. Então, ela vai ser limitada. E a gente pode concluir, por fim, que ela vai ser convergente. Certo? Então, aqui acaba a demonstração do primeiro item. Agora, pessoal, dando aqui continuidade, a gente vai demonstrar aquela parte 2, tá? Que a gente tinha o quê? Que o somatório de AN divergente ia implicar no somatório de BN divergente. Então, só lembrando, né? Como eu já coloquei lá anteriormente, né? Esse somatório de AN seria igual às reduzidas de SN, né? Que eu já expliquei anteriormente como seria funcionar as reduzidas. E o somatório de BN seria igual às reduzidas de TN, tá? Como a gente já explicou anteriormente. Agora, olha só. Esse fato, né? Dele dizer isso aqui. Ó. Sim, e antes de eu explicar isso aí, a gente também considerou aquela hipótese de AN ser menor ou igual que C vezes BN, tá? Lembrando que o C é um C arbitrário maior que zero. Agora, só volta nesse ponto. Esse fato dela ser divergente é um fato muito forte, porque olha só, né? A gente vai ter o somatório de AN divergente. Vamos lá. Isso vai implicar, né? Se isso é divergente, né? O que acontece? As reduzidas SN vão ser divergentes, né? Isso aqui a gente não tem nem como fugir disso. Então, o que acontece? Ó, se ela é divergente, né? Se SN vai ser divergente, então ela vai para um mais infinito. Certo? Então, o que acontece? Ela indo para o mais infinito, ela vai para o mais infinito, né? Quando o limite de n for para o mais infinito também. Então, isso aqui, ó. Essas reduzidas, né? Quando o limite de Sn for para o mais infinito, ela vai para o mais infinito, né? É aquela ideia de que a gente tem, que o limite de n, quando vai para o infinito, de Sn, isso aqui ela vai para o infinito, tá? Por conta dela ser divergente. Então, olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Sn menor, né? Que C que multiplica Tn, porque Tn, né, como eu falei, é as reduzidas do somatório de Bn. Sn é menor que C que multiplica Tn. Agora, olha o seguinte. Sn, como ela é menor, e quando n vai para infinito, esse Sn vai para infinito, a gente pode concluir por transitividade, né, que esse Tn aqui, ó, ele também vai para o mais infinito, quando n
for por mais infinito, né? A gente meio que vai pegar aqui essas ideias por transitividade, né? Então é isso. Lembrando que Sn também aqui, né? Como a gente já tinha falado, ela é monótona e não decrescente, né? Pelo fato de todos os elementos pertencentes ao somatório serem não negativos, tá? Então aqui, ó, acaba a demonstração. O primeiro teorema que a gente tem para demonstrar, a gente chama ele de critério de comparação. Tá? Então, o que ele diz? Teorema ele diz o seguinte: se tem uma série ANBN de termos não negativos, ou seja, monótona não decrescente, né? As suas SN vão ser monótonas não decrescentes. Se existir um C positivo e um N0 natural, tal que AN é menor ou igual que C vezes BN, para todo N maior que N0, então a gente tem que essa série, se essa série AN converge, se essa série BN converge, a série N vai convergir. E se a série N diverge, a série BN vai convergir. É tipo como a gente tivesse assim, se a série maior, né, ela convergir, a menor, que é a N, ela vai convergir também. Mas se a menor ela diverge, a maior ela vai divergir também. Então a gente tem essas duas coisas acontecendo e a gente vai demonstrar, justificar esses dois casos, tá? Vamos lá. Demonstração. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer, né? O seguinte. Sem perda, né? Sem perda de generalidade, nós podemos supor uma AN menor ou igual que CBN, né, para todo N natural. Então a gente vai ter, né, que as séries parciais, né, Sn e Tn, né, de AN e BN, respectivamente, tá? Formam, né, uma sequência monótona não decrescente. Tais que, né, Sn pode ser menor que o C Tn, né? Ou seja, como são sequências monótonas decrescentes, né, e a gente tem isso aqui, esse C aqui, lembra que ele é maior que zero, as subsequências, né, e essas somas parciais, elas também vão obedecer essa questão dessa desigualdade, né? Isso aqui para todo N centrais naturais. Como a gente tem, né, que o C é maior que zero, por hipótese, e por hipótese também, né,
pela hipótese 1, a gente tem que esse cara aqui, da parte 1 que eu mostrei, né, no outro slide, ó, ele converge, né? Convergente. Então, se ele é convergente, o que a gente tem? Se ele é convergente, Tn é o que? Ele é limitado, né? A gente viu a observação 1, né, que a gente falou. Se você tem somos parciais, né, onde forma uma sequência monótona não decrescente, e ele converge, a gente tem que ele é, né, limitado, tá? Então, se Tn ele é limitado, ele vai implicar que a Sn vai ser limitada. Tá? E a gente tem que toda sequência monótona limitada, ela converge. Logo, eu vou ter que a minha Sn ela é convergente. Por outro lado, né, mas se a minha AN ela é divergente, a gente tem o seguinte, a gente tem, né, que o Sn ele vai ser, né, menor ou igual a Ctn, o que implica dizer que Tn vai ser maior ou igual que um Sn sobre C, né, ser positivo, o que está implicando dizer que com a minha AN era divergente, essa Sn, né, ela vai ser ilimitada, né? Se ela vai ser ilimitada e eu tenho que a minha Tn ela, né, ela vai ser ilimitada e Tn é maior, né, que ela, ou seja, isso implica dizer que a minha Tn, né, ele é maior ou igual que a minha Sn sobre C, e também vai ser ilimitado. Então, a gente, né, nós temos, né, que nesse caso nós temos que o somatório de Bn vai ser divergente, tá? Lembrando que isso aqui, né, é a segunda parte da demonstração. A gente tem isso aqui, ó. Se a n é divergente, tá? A gente mostrou que Bn ele vai ser também divergente, ou seja, essa primeira parte da demonstração a gente mostrou que se tu tem que Bn ele converge, né, nessas condições, né, olhando para uma sequência onde a n, Bn, suas somas parciais são sequências monótonas, né, não decrescentes, a gente consegue, né, ter essas implicações que a série Bn convergindo, eu vou a série convergindo, a Bn, a série An também ela vai convergir. Agora, caso a série AN ela diverge, a minha série Bn ela também vai divergir, tá? É isso. Agora, pessoal, vamos demonstrar o teorema 2, que diz o seguinte, né? O termo geral de uma série convergente tem limite zero. Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui a série, né, AN,
Então, quando a gente passar o limite, né? Então, o limite, quando n tende a infinito, do termo geral da sequência, da série, no caso, vai ser 0. Então, é isso que a gente tem. A gente tem como hipótese que a série é convergente e quer concluir que o limite nela vai dar 0 no termo AN, tá? Então, vamos lá para a nossa demonstração. Então, o que acontece, né? A gente tem o que? Vamos colocar demonstração. Então, o que a gente quer demonstrar? Que a série, né? Quando a gente tem a série AN convergente, então implica dizer que o limite quando n tende ao infinito de AN vai ser 0. É isso que a gente quer dizer, que quando o n for tendendo ao infinito, esse termo geral vai tender a 0. Certo? Então, aqui a gente vai o seguinte. Vamos lá. Em relação à série AN, né? Como anteriormente, a gente vai dizer que ela é igual às reduzidas de Sn. E só lembrando quem seriam essas reduzidas. Seria o S1 igual a 1, o S2 igual a 1 mais A2, o S3 A1 mais A2 mais A3 e assim por diante, tá? E o seguinte, o que acontece aqui, ó, dizer que AN é convergente, com essa informação a gente tem o quê? Vai ter, né, baseado já no que já foi provado anteriormente, que esse limite, quando n tende ao infinito de AN, existe. E esse limite aqui, tá? Eu vou colocar o seguinte, aqui só para a gente usar depois, vou dizer que esse limite, né, de n, quando tende ao infinito de AN, vai ser igual a um C, tá? Lembrando que AN é o termo geral da série. Então, o que acontece? Olha só o seguinte, quando a gente tem aqui as reduzidas de Sn, vai ter o seguinte, né, como eu falei, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter A1 mais A2 mais A3 até o AN, tá? E se eu tivesse as reduzidas de Sn mais 1? Seria quem? A1 mais A2 mais A3 mais AN mais AN mais 1, tá? E lembrando que isso aqui, né, seria a série de AN mais 1, tá? Então é o seguinte, vamos aqui pegar o Sn mais 1, né, que é as reduzidas de AN mais 1, menos, tá? Corrigir aqui, menos as reduzidas de Sn. Quem seria essa operação aqui, ó? Observe que se eu fizer essa subtração, os termos vão cancelando 1 a 1, até sobrar só o AN mais 1. Então, aqui seria igual a AN mais 1. Agora, a gente passa o limite dos dois lados. E lembrando que o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Então, aqui ficaria, ó, limite, quando n tende ao infinito, de Sn mais 1, menos o limite de Sn quando n tende ao infinito. Isso seria igual, né? O limite tem que passar do outro lado também, para manter a igualdade, de AN mais 1. Tá? Agora, olha só. Esse limite aqui de Sn, né? De AN, a gente vai usar essa hipótese aqui, ó. Que a gente colocou que eles queriam ser arbitrários, né? Lembrando que AN é o termo geral da série. Então, aqui, nesses dois termos, tá? Eu posso substituir por um C arbitrário. Então, esse limite de Sn mais 1, quando n tende a infinito, seria esse C lá arbitrário, menos, e também o limite de Sn, quando n tende a infinito, seria C. E isso igual ao limite de AN mais 1, quando n tende a infinito. Agora, quando a gente subtrai C menos C dá 0, né? Daqui a gente vai aplicar o seguinte, ó, que o limite de n, quando n tende a infinito, de AN mais 1 seria 0, né? Pelo que a gente ficou diferente. E aqui acaba a demonstração, que a gente vê, né, que quando a série é convergente, o termo geral, né, quando é aplicado o limite, vai ser 0. E é isso. Um outro teorema que a gente tem, né, que a gente vai usar bastante também, ele diz o seguinte: o termo geral de uma
termo geral de uma série convergente tem limite zero. O que isso quer dizer? Ele te diz que se tu tem uma série convergente, isso aqui acontece. O limite da SN é igual, né, a um valor, converge. Isso implica dizer que se tu olhar para o limite do termo geral, ele vai ter que dar zero. Ou seja, atenção, tu tem já que a célula é o que? Convergente, cara. Tu já tem que a célula é convergente. Se tu tem que a célula é convergente, o limite do termo geral, ele vai a zero, tá? Ele é igual a zero. O que é que a gente usa também muito nesse teorema? É a contrapositiva, tá? Ou seja, a gente usa muito o seguinte, né? A gente usa muito que se tu tem que o limite, né, ele é diferente de zero ou o limite ele não existe, a n é divergente. Agora tu tem que ter um cuidado aqui no seguinte, a gente viu que a série harmônica, né? A gente viu que a série harmônica ela é o limite dela, né? Dá zero, porém ela é divergente, tá? Então tu tem que ter um pouco de cuidado aqui. Aqui o que é que garante? Se tu tiver que a série ela é convergente, o limite da n vai a zero. Agora, se tu tiver que o limite, né, ele dá zero da série, tu não pode concluir que ela é convergente. Tá? A gente tem um exemplo já que é a harmônica. A harmônica a gente viu que isso não acontece. Beleza, eu tenho que cuidar disso aí para não confundir. A gente vai demonstrar esse teorema. E a contrapositiva também usa muito. Então, a contrapositiva diz: se tu pegar o limite, né, do termo geral, com n tendendo a infinito, ele for diferente de zero ou ele não existir, aí você já pode dizer que a série ela diverge, tá? Que a gente usa muito esse aqui, a contrapositiva, tá bom? E vamos lá, a gente vai demonstrar esse teorema rapidinho, ele é bem simples, tranquilo para se demonstrar. Vamos fazer o seguinte, né? A gente tem por hipótese a série a n ela converge, ela é convergente. Então, pondo, né, o Sn, né, nosso Sn ele vai ser do tipo A1 mais até um AN, né, e a gente vai ter que vai existir, né, o limite, como ela converge, né, o limite desse Sn quando o n tende a infinito, ele vai ser alguma letra chamada T, né, e vamos considerar uma JN, né? Uma JN, né, com J1 igual a zero e uma JN sendo igual a minha Sn-1, tá? Para n maior ou igual que 1, tá bom? Aí, vamos lá. Nota o seguinte, tá? Nota que essa minha Jn, ela é uma subsequência. Ela é uma subsequência da minha Sn, tá? Então, como ela é uma subsequência da minha Sn, eu tenho que o limite da minha Jn, ele, quando n tende a infinito, ele também vai ser igual a t. Beleza? E olha o seguinte,
Jn, ele é desse tipo aqui, né? É Sn-1. E Sn, ela é, né, vai ser a soma até o An, né? Então a gente pode escrever assim, ó. Eu tenho que o meu An, ele pode ser escrito como sendo a minha Sn, ó, menos a minha Jn. Concorda por quê? Porque aqui, ó, tu vai ter do A1 até o An. E aqui tu vai ter do A1 até o An-1. Assim, né? Aí, como aqui tá o menos, né? Ó, esses aqui eles vão embora com esse aqui e vai ficar só o An, tá bom? E nós podemos, né? Escrever o seguinte: quem vai ser, né, o limite do An quando n tende a infinito? O An a gente não viu que é o Sn menos Jn, então no lugar do An eu vou escrever o limite do Sn menos do Jn, com n tendendo a infinito. Aí, aplicando a propriedade limite, posso escrever como sendo o limite do Sn menos o limite da minha Jn, tá? Com n tendendo a infinito. Só que como eles são convergentes, a gente viu que isso aqui, ó, é igual, vou escrever aqui, isso aqui vai ser igual, quem é o limite de Sn, a gente viu aqui que aqui é 1, isso aqui é t, e quem é o limite de Jn, a gente viu que lá é uma subsequência, também vai ser t. Logo a gente vai ficar com t menos t, e isso vai ser igual a zero. Ou seja, a gente acabou de chegar com isso aqui, o limite da minha An quando n tende a infinito, isso vai ser igual a zero, como queríamos demonstrar, tá? Então, é isso. Que essa daqui foram as referências bibliográficas, né, que a gente usou, né? O livro do Elon, o de análise volume 1, o Stuart, né, o do volume 2, e algumas videoaulas, né, de alguns professores, o Viegas e o Possani, né, para preparar essa aula. Espero que você tenha gostado, professor, e os demais alunos aí que assistiram, os amigos aí da disciplina de análise. E valeu!